O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Por isso, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciando o nosso dia, a nossa semana, mais uma segunda-feira, graças a Deus, e queremos que este dia seja totalmente abençoado pelo Senhor. Eu sempre digo, este é o momento mais importante do nosso dia, o momento da Santa Eucaristia. Por isso, tenha um pouco de paciência aí na sua casa. Reze conosco neste momento e depois você terá o dia todo para cuidar aí da casa, dos afazeres, dos trabalhos, do home office, não é? Mas que antes nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, que antes nós possamos alimentar a nossa sede, assim como cantava o salmista no Salmo 42, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Deseje o Senhor, deseje estar na presença do Senhor. Deseje que todas as suas atitudes neste dia, nesta semana, e por que não, neste mês de maio, neste mês de Maria, de Nossa Senhora, sejam atitudes de amor. Que nós possamos, sim, pensar naquilo que falamos, pensar nas nossas atitudes, pensar nas palavras que saem da nossa boca. Que ninguém se ofenda, que ninguém se magoe, que sejam palavras de amor, de misericórdia, que não saiam palavrões, que não saiam coisas sujas de dentro do nosso coração e também da nossa boca, para que nós possamos verdadeiramente realizar uma experiência cada vez mais profunda da santidade do ressuscitado em nossa vida. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, nos mostra que dons, por exemplo, como de visão, de oração em línguas, de batismo no Espírito Santo, não são dons exclusivos da RCC, da Renovação Carismática Católica. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos fala que lá no século I, os discípulos já viviam isso. A igreja primitiva já vivia desta forma, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. E Pedro testemunhou tudo isso através do dom de visão e através do batismo no Espírito Santo.
É claro, o batismo enquanto sacramento é o primeiro da iniciação cristã e nos marca como filhos de Deus, como membros da sua igreja, una, santa, católica e apostólica romana. Mas o batismo no Espírito é um segundo passo. O batismo no Espírito, ele nos coloca diante de uma experiência profunda do Senhor, o nosso Deus. Uma experiência de maturidade, de fé, aonde Deus encontra espaço dentro do nosso coração para nos banhar com Teu Espírito Santo, para transformar toda a nossa vida. E normalmente quem recebe o batismo no Espírito Santo experimenta uma alegria jamais sentida antes em toda a sua vida. É comum cair no choro, nas lágrimas, porque é uma alegria que envolve todo o nosso coração, que nem sempre nós conseguimos descrevê-la. Não é algo próprio de um movimento, não é algo novo, mas é algo da igreja. É algo que já vinha sendo testemunhado, experienciado desde o início da era cristã. Os dons, o batismo no Espírito Santo. E eu me lembro do meu. Não sabia que estava sendo batizado. Depois eu fui entender aquilo que havia acontecido na minha vida. Eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, ainda jovem, no grupo de oração, na paróquia Santa Cruz, lá em Cajamar, no bairro de Jordanese. Eu me lembro quando participava do grupo de oração. E ali eu fiz essa experiência profunda do batismo no Espírito Santo de Deus. Algo que no momento enche o nosso coração de alegria e transborda, muitas vezes, através das próprias lágrimas. Queiramos, queridos irmãos e irmãs, essa experiência de Deus dentro da nossa vida. Uma experiência que transforma, uma experiência que muda a forma como nós olhamos para Deus, para a realidade, como nós olhamos para os nossos irmãos. Amados, no Evangelho de hoje, somos colocados diante de uma sequência daquilo que nós rezamos ontem. O padre quase rezou o Evangelho de ontem aqui, porque eles estão juntos. O de ontem era João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Está junto, mas aqui diz, ou nos anos A, quando este Evangelho for lido no domingo precedente, então a gente lê a sequência. Ontem nós lemos e rezamos João 10, versículos de 1 a 10. Hoje é João 10, logo na sequência, versículos de 11 a 18. E Jesus mais uma vez insiste, eu sou o bom pastor. E quando Jesus insiste, é porque o conteúdo não é apenas importante, é muito importante. Na semana passada nós ouvimos demasiadamente o Senhor dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se lembra disso? Hoje, o Senhor começa mais uma vez nos afirmando aquilo que nós ouvimos no dia de ontem. Aquilo que nós rezamos ontem. Na sequência do Evangelho, ontem os versículos eram de 1 a 10. Hoje eles são de 10 a 18. E Jesus continua nos dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós refletimos isso aqui ontem. O bom pastor, ele é reconhecido desta forma, não é? Quer reconhecer se o pastor que está na sua paróquia, ele é verdadeiramente de Deus? O bom pastor é aquele que não foge, mas é aquele que dá vida pelas ovelhas. Já o mercenário, diz o texto, ele não é pastor, ele não é dono das ovelhas, ele vê o lobo chegar e o que acontece? Ele foge. Ele as dispersa, ele abandona, pois é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. E nesta época de pandemia, de coronavírus, nós verdadeiramente enxergamos quem é o bom pastor da nossa vida. É aquele que dá a sua própria vida. É aquele que cuida das ovelhas. É aquele que reúne o rebanho. Jesus continua nos falando, eu dou a minha vida por elas e dou ainda a minha vida por aquelas que não fazem parte deste redil. E aí nós nos lembramos daquilo que nos falava a cristologia,
disciplina da teologia, que apresentava Jesus enquanto Salvador universal. Não apenas dos cristãos, não apenas dos judeus, não apenas dos muçulmanos. Jesus é Salvador universal de todos que estão no mundo. Pelo seu sangue derramado no alto da cruz, pelas suas santas chagas, pelas suas mãos ensanguentadas, Jesus é o Salvador de todos, de toda a humanidade, não importando a raça, o credo, a religião, a cor, a orientação sexual. Jesus veio para salvar a todos. Por isso ele fala: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, mas também a elas devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz. E um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E na segunda parte do Evangelho somos colocados diante da obediência do Cristo, o bom pastor, que entrega a sua vida por nós, não porque foi obrigado. Como é gostoso quando nós fazemos algo pela nossa liberdade, não é? Eu estou aqui hoje pela minha liberdade. A irmã Luísa ontem falou: padre, o senhor pode celebrar amanhã? Padre Eduardo depois confirmou: o senhor pode celebrar amanhã? E é claro, pela nossa liberdade, tudo se torna bonito. Pela forma como nós dizemos o nosso sim. Ninguém vai nos obrigar a nada, mas tudo deve ser fruto da nossa vontade, para que possamos assim nos abrir à vontade de Deus. E Jesus Cristo nos fala que a sua entrega, a sua doação, a sua morte na cruz, é tudo fruto da sua própria vontade. Pois a vontade do Filho é idêntica, amados, à vontade do Pai. O Senhor dá a sua vida, tem o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus é verdadeiramente o bom pastor. E é assim que os pastores de hoje em dia serão reconhecidos pelas pessoas, pelas ovelhas do rebanho. O bom pastor é aquele que não foge, mas é aquele que cuida. Mas, padre, nós estamos num tempo de coronavírus, é verdade. Mas o bom pastor não se tranca em casa simplesmente. Ele vai prover o alimento do seu rebanho, o alimento material. Quanta gente passando fome, não nos tempos de hoje. O bom pastor, ele providencia isso. E nós agradecemos a Deus pela nossa ação solidária. No dia 1º de maio, dia de São José Operário, nós abrimos os nossos portões aqui numa espécie de drive-thru, onde as pessoas entraram com os seus alimentos nos carros e realizavam as suas doações. Tudo isso depois foi encaminhado para entidades de assistência aos pobres, aos necessitados. Hoje no café a irmã Luísa dizia que nós arrecadamos, quanto, irmã? 2 toneladas, não foi isso? Quase 2 toneladas de alimento. Isso tudo para que sejamos esta igreja que dá de comer, como o Senhor mesmo disse: dá-lhes vós mesmos de comer, e o milagre, ele vai acontecer. O bom pastor é aquele que dá, não é aquele que tira. Existem maus pastores, falsos pastores, que querem apenas a lã das ovelhas, mas não produzem sequer o alimento espiritual. Por isso que esta palavra, queridos irmãos e irmãs, nos ajude cada vez mais a vivermos conforme a divina vontade de Deus. Que sejamos bons para com os nossos irmãos, mas acima de tudo acreditar que Jesus é o pastor que nos guia, que Jesus é o pastor que guia todo o rebanho.